Espírito Santo, hoje eu quero lhe pedir que o Senhor venha serenizar o meu coração, que venha preparar o meu coração, para que a sua palavra, mais uma vez, seja recebida por mim, e que esta palavra provoque nas estruturas da minha vida uma profunda transformação. Que essa transformação, Senhor, possa atingir os que estiverem ao meu redor, aqueles que trabalham comigo, aqueles que vivem ao meu lado. Que esta sua palavra hoje, Senhor, funcione de maneira cirúrgica, arrancando do meu ser tudo o que foi plantado pelo inimigo de Deus. Agora respira fundo comigo assim. Faz a respiração de nenê. Sabe qual é a respiração de nenê? Porque geralmente quando a gente respira profundamente, a gente joga o ar para fora. Não, joga o ar todo na barriga. Você vai ficar barrigudo mais do que você já é. Inspira, enche a barriga, depois joga fora. Numa dessas minhas viagens, uma amiga do meu lado falou para mim assim: o senhor respira errado. Achei aquilo um desaforo, gente. Porque eu estou fazendo isso há 44 anos, a pessoa vem falar para mim isso agora, que eu respiro errado. Ela disse que até a idade da razão, a criança respira corretamente, que é justamente esse movimento. Joga o ar para dentro da barriguinha. Se você observar uma criança dormindo, você vai ver que cada vez que ela respira, a barriguinha dela cresce. Depois a gente faz o contrário. Respira fundo. Não é isso que a gente faz? Pois é. E desde aquele dia eu comecei a prestar atenção em mim. Ela falou assim: se você respirar corretamente, você vai ficar mais tranquilo, você vai descansar melhor. Minha amiga Adelina, lá de Fortaleza: se você respirar corretamente, você vai ter condições de ficar mais concentrado. Eu falei assim: então se eu respiro corretamente, eu me proporciono uma vida cristã melhor. Porque para ser cristão eu preciso estar tranquilo, concentrado e atento a tudo que está acontecendo ao meu redor. Não é verdade? Quem que o diabo pega com facilidade? Os distraídos, os ofegantes, os que não estão prestando muita atenção na realidade. Ali o diabo vai, ó. E o diabo, vou contar uma coisa para vocês, adora uma máquina fotográfica. Às vezes o Espírito Santo está trazendo a conversão para o coração daquela pessoa. Ela já pega, vou tirar uma foto. É o diabo que parou no meio do caminho a ação divina. Brincadeira, depois você pode tirar quantas fotos você quiser. Mas agora eu quero te proclamar, quero te conclamar a ouvir essa palavra de Deus para nós hoje, nesse tema da manhã que é lindíssima. E vou te falar uma coisa: se você levar a sério aquilo que São Paulo está nos propondo, ninguém vai dar conta de você depois. Não porque você vai ficar aborrecido, desagradável. Ninguém vai conseguir segurar o seu processo humano de avanço cada vez mais na direção da santidade, que não é outra coisa senão, diga comigo, santidade é ter bom gosto. Santidade é ter bom gosto.
e nós já vamos ver por quê. Você não precisa se preocupar, eu vou ler, o trecho é muito curtinho, mas a palavra de hoje está em Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 14, desculpa. Podia baixar só um pouquinho esses retornos aqui, que está reboando muito aqui em cima, só um pouquinho. Olha o título desta carta que Paulo escreve aos Hebreus: Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Ele diz assim: temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos firme a nossa fé, porque não temos nele um pontífice incapaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Ao contrário, passou pelas mesmas provocações que nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, pois, confiantes do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Só mais uma vez essa palavra. Aproximemo-nos confiantes do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Quem aqui é batizado? Então, a teologia cristã nos diz que nós estamos cheios de reis neste lugar hoje. Olha para o lado do seu lado. Essa criatura aí não tem cara não, mas é uma rainha. Dá uma olhadinha para esse caboclinho aí do seu lado. Está meio acabadinho, mas ele é rei. Fala para ela: bom dia, rainha. Bom dia, rei. Só que tem um problema. Não é para ficar vaidoso não. Você é rei porque você participa do reinado de Cristo. Todo batizado participa das 3 dimensões de Cristo: rei, profeta e sacerdote. Por isso que a carta de Paulo está recordando à comunidade de Hebreus que eles não podem viver de qualquer jeito mais. Um rei não pode viver de qualquer jeito, pode? Uma rainha não pode viver de qualquer jeito, porque senão aqueles que observam não vão acreditar na autoridade que ela tem. Ah, mas você poderia falar: padre, mas isso é hipocrisia. Não. Eu estou falando daquela vivência que também acontece nos bastidores, quando os outros não estão nos observando. Eu sei que sou rei, sobretudo quando estou sozinho. Você deverá se recordar que você participa da realeza de Cristo, mesmo quando você não está sendo observado. E é simples entender, minha gente. A conduta humana nos ensina isso. Tem médico por aqui? Então, se nós passar mal hoje, nós estamos roubados. Não estou vendo nenhum aqui. Tem algum médico aqui? Tem. Doutor, se o senhor mora num lugar do interior, ainda é mais perigoso isso para você. O senhor pode descuidar da sua conduta como homem? Pode ficar lá nos botecos tomando cachaça, vendo seus pacientes, vendo tudo isso? Não pode. Porque senão o paciente fala para o outro: você está indo lá naquele doutor? Qual? Aquele cachaceiro. Você imaginou se você entra numa emergência e eles mandam buscar seu médico está mais encachaçado que um gambá em casa? É um detalhe bobo, pequeno. Nós que nascemos no interior, a gente se acostumou a ver os nossos médicos tomando muito cuidado com a sua conduta.
Não é por hipocrisia não, minha gente, era uma questão de responsabilidade. Eu cuido da saúde dos outros. E o princípio fundamental para que esta saúde seja cuidada é a confiança do outro em mim. A manutenção da minha profissão passa o tempo todo pelo cuidado que eu expresso com a vida que eu vivo. Não é para ser hipócrita, é para ser coerente. Eu sou um cuidador. E o primeiro princípio que me autoriza a cuidar do outro é cuidar de mim mesmo. O médico, ele fala, ele zela. Um dia ele jurou que ele zelaria pela nossa saúde, que em qualquer situação ele acudiria um doente, que ele lutaria pela vida até o fim. É uma profissão nobre demais. E ele sabe que ele precisa ter os cuidados com a sua conduta ética, para que cada vez mais ele gere o princípio da confiança, que faz com que a gente saia da nossa casa e o escolha para ser o nosso médico. Nós temos muitos médicos. Você tem o direito de escolher quem você quer. E geralmente quando nós temos condições de escolher, nós vamos atrás daqueles que nos geram autoridade, nos inspiram autoridade. Aquela pessoa está coerente no seu eixo de vida. Eu não estou dizendo que ele não pode estar lá, tomar o seu vinho, a sua cerveja com seus amigos, não. Eu estou dizendo que ele terá um zelo constante, para que isso não seja a prioridade da sua vida. A medicina é o seu principal objetivo. Eu, como padre, eu tenho todo o direito de ser moderno, de falar a sua linguagem, de brincar com você. Nós que somos padres, nós temos o direito de criar essas pontes de aproximação com os diferentes de nós. Mas você vai deixar de acreditar no meu ministério no momento em que você perceber que eu não levo a sério a minha vida. Eu tenho uma conduta a zelar como padre. Eu tenho uma conduta a zelar como padre. Eu tenho que observar o tempo todo onde eu estou, o que eu ofereço ao outro onde eu estou, como eu me ofereço ao outro quando eu estou. Porque senão, aqui dentro de mim, começa a se estabelecer uma incoerência com aquilo que eu assumi para a minha vida e com aquilo que eu vivo no meu dia a dia. Volto a dizer, não é o outro que vai nos cobrar, sou eu que preciso, nas instâncias particulares da minha vida, prestar atenção nas escolhas que faço. Se essas escolhas fortalecem o que eu sou, ou se essas escolhas enfraquecem o que eu sou. Eu sou padre e não tenho o direito, enquanto quiser continuar exercendo esse ofício, escolher nada, absolutamente nada, nenhuma amizade, nenhum relacionamento, nenhuma realidade que me faça ir e vir, que estejam contrários ao meu ser padre. Não posso. São Paulo está preocupado com essa comunidade, por isso ele precisa falar da realeza do sacerdócio de Cristo, por isso ele precisa chamar a atenção para o modelo de vida que essa comunidade escolheu viver. Eu não posso ser cristão se eu não observo o Cristo, e se não observo na minha vida as características do Cristo, já que esta é minha vocação. Se eu fui mergulhado nas águas do batismo e aceitei ser Jesus de novo, eu não posso ser um Jesus pela metade. Eu não posso selecionar apenas algumas vantagens de ser cristão e jogar ali para debaixo do tapete os desconfortos de ser cristão. Eu não tenho o direito de querer misturar, de querer trazer para o mesmo pacote da minha vida diária virtudes cristãs com os desleixos que são próprios da sociedade dos dias de hoje. Eu não tenho como aceitar na minha personalidade, no meu jeito de ser, aquilo que nega a realeza de Cristo em mim. Eu não sei o que São Paulo já enfrentava naquela época.
Mas eu acho que desde que o mundo é mundo, os nossos problemas são os mesmos. Lá na comunidade de Hebreus, devia ter também aquelas namoradinhas que não conseguiam terminar com seus namorados, que viviam numa escravidão terrível, sabiam que não eram amadas, mas estava lá arrastando igual uma cobrinha, para ver se consegue mais alguma coisinha com aquele namorado que já está igual a figueira seca, não dá fruto nenhum, mas está lá. Ô minha rainha, não combina com você essa falta de amor próprio, não combina com você essa falta de respeito por si mesma. Toda vez que você quiser correr atrás de um relacionamento e lutar por ele, faça-se uma pergunta: o amor existe dos dois lados ou só existe do meu? Lá eu sou tratada como cristã, aquele coração por qual eu estou lutando tanto, ele me respeita como cristã? Ele me olha a partir do território precioso que eu sou? Se não, vale aquela máxima popular: antes só do que mal acompanhado. Presta atenção no seu grupo de amigos, presta atenção nas pessoas que você valoriza, presta atenção naquelas pessoas que diariamente estão fazendo parte do seu dia a dia, das suas escolhas, as pessoas que têm influência sobre você. Minha gente, a nossa conversão precisa analisar um por um. Aquele amigo que eu tenho, ele fortalece a realeza de Cristo em mim ou ele me faz esquecer? Aquela pessoa com quem eu gasto tanto do meu tempo me faz lembrar que sou rei, ou ele me convida o tempo todo para viver a lama da mendigagem? As pessoas que eu escuto na minha vida, o que elas me recordam? Que sou rei? Eu acho tão interessante a palavra do filho pródigo. Aquele menino, quando ele foi embora, quando ele pediu a herança, ele fez a maior sujeira que um filho podia fazer com com o pai naquela época. Porque quando ele pediu a herança, ele estava praticamente dizendo ao pai: o senhor morreu para mim, o senhor deixou de ser o meu pai, me dá essa herança que a única coisa que me importa é o seu dinheiro. E foi embora. Nós não sabemos quanto tempo ele levou para gastar esse dinheiro. O que nós sabemos é que à medida que ele gastou o dinheiro, ele jogou no ralo também a dignidade dele. Ele esqueceu quem ele era, ele esqueceu que ele tinha um pai, ele esqueceu que ele tinha uma família. E o que ele fez? Desceu ao mais profundo da miséria humana. O Evangelho chega a dizer que esse menino chegou a comer a lavagem dos porcos. Até o momento em que a humilhação foi tanta, foi tão sofrido viver aquele momento, que ele resolveu voltar para ser empregado, porque ele sabia que entre viver naquela miséria e ser empregado do pai dele, era mais vantagem ser empregado, porque ele sabia que o pai dele era um homem justo. Um homem justo trata bem os seus funcionários. Um homem justo não trata como empregado aqueles que lhe servem, trata como colaboradores. E foi isso que ele fez. E quando ele chegou naquela estrada, quando ele olhou para aquele homem, ele pensou: não é possível, o meu pai está exatamente no mesmo lugar de quando eu fui embora. E aquele pai ofereceu a ele, minha gente, o que ele nunca esperava receber naquela hora. Nem deixaste-me falar na ingratidão, morreu no abraço mal que eu fiz.
Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei à vida, sou feliz. Confiei no teu amor e voltei. Sim, aqui é o meu lugar. Eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou este pranto em minhas mãos. Mais uma vez. Nem deixaste me falar na ingratidão, morreu mal que eu fiz. Esta roupa nova, anel, sandália aos pés, voltei à vida, sou feliz. Canta bem bonito, meu povo. Confiei no teu amor. Sim, aqui eu gastei teus bens, ó Pai, e te dou. Às vezes nós passamos uma vida inteira só para ter o direito de dizer isso em algum momento da nossa vida. Sim, aqui é o meu lugar. Essa frase, minha gente, ela é preciosa demais para ser dita. Só que ela só é possível aos que choram muito pelo caminho. Ela só é possível àqueles que lutam diariamente para encontrarem o seu lugar. Aquele menino estava no lugar errado o tempo todo. E o que ele não esperava é que alguém iria olhar para ele dizendo isso: que bom que você voltou. Ele estava cheio de desculpas para oferecer ao pai, mas o olhar do pai para ele dizia isso. Ele não era baiano não, mas foi isso que ele disse: "Ô meu rei". Foi um olhar que garantiu a ele que naquele lugar, embora ele estivesse com aspecto de mendigo, ele ainda era rei. Por que trocar um lugar onde você é considerado mendigo por um lugar que você é chamado de rei? Por mais simples que seja, ainda que não tenha aspectos de palácio, o lugar que de fato é nosso é aquele que nos coloca ao lado de pessoas que nos amam e reconhecem a realeza de Cristo em nós. Por mais simples que seja um lar, se naquele lar as pessoas são olhadas assim, com essa dignidade que nenhum pecado pode arrancar de nós, minha gente, aí sim nós estamos no caminho de Paulo, nós estamos no contexto da comunidade dos hebreus, de reconhecer e de oferecer ao outro isso. Eu sou responsável por lhe ajudar a chegar ao seu lugar, com a minha vida, com o meu ministério, com o meu trabalho. Eu nasci para isso, eu fiquei padre para isso. Mas você tem a mesma função. Toda vez que você tem a oportunidade de amar alguém como ele precisa ser amado, você não faz outra coisa senão recordá-lo da dimensão real de sua vida cristã. A amizade é isso. É a gente valorizar, é a gente fazer de tudo para que a coroa da realeza não caia da cabeça dos nossos amigos. Quantos de vocês, vendo seus amigos drogados, prostituídos, alcoolizados, esquecidos de quem são? Assim, nessa sociedade cada vez mais desrespeitosa com a dignidade humana, cada vez mais.
Você não precisa ir muito longe. Tenho certeza que dentro da sua casa tem muito rei esquecido de que é rei. Eu me lembro, uma das cenas mais tristes da minha vida. Eu ainda era menino. O meu pai teve uma fase da vida em que ele teve o problema do álcool. Esqueceu quem ele era, porque o alcoólatra esquece quem ele é. O alcoólatra esquece quem ele é. O alcoólatra esquece quem ele ama, porque o álcool é uma substância que passa a dominar o cérebro. E tudo que domina o nosso cérebro, minha gente, nos priva de escolher o melhor. A pior consequência do pecado é quando o pecado estabelece na nossa cabeça a coragem de tomar decisões favoráveis a nós. Qualquer alcoólatra, ainda que ele não tenha condições de assumir, ele gostaria de deixar o álcool. Ele finge que não quer porque ele sabe que não consegue. A vontade está dominada. Qualquer viciado em cocaína, claro que gostaria de livrar-se disso. Não consegue porque a droga está mandando. Ele perdeu a capacidade de escolher. E o meu pai, vítima disso, um dia voltando para casa do seu trabalho, meu pai era pedreiro, ia e voltava na sua bicicleta. E nesse momento em que o álcool foi muito cruel na vida dele, ele nunca voltava direto para casa. Terminava o serviço dele, parava no botequinho, ficava ali 1, 2 horas bebendo, depois que ele voltava. Só que num dia desses, num sábado, ele trabalhava só a parte da manhã, ele bebeu demais, e quando estava voltando para casa, ele caiu. Eu me lembro que nós estávamos em casa, alguém bateu na porta e falou assim: Dona Ana, vocês vão ter que buscar o seu Natinho, era o apelido dele. Ele está caído lá na porta da padaria do Lac, uma padaria que ficava mais ou menos a uns 2 quilômetros da minha casa. Eu me lembro, corremos para lá, eu, minha mãe e meu irmão Geraldo. Minha gente, é uma cena que eu nunca mais vou poder me esquecer. Eu lembro que eu chorava, tremia assim, com aquela cena. A bicicletinha dele caída num canto, perto da calçada, e ele caído entre a rua, entre a calçada e a rua, naquele espaço da sarjeta. Tinha chovido, meu pai estava sujo, não do trabalho dele, estava sujo daquela enxurrada. A minha mãe, com toda a dignidade, ajudando a levantá-lo, meu irmão. Eu me lembro que quando eu vi aquela cena, o único sentimento que me foi possível naquela hora foi vergonha. Sabe quando você sente vergonha? Eu olhava para o lado, eu tinha medo que algum coleguinha meu visse meu pai daquele jeito. Depois que o tempo passou, eu percebi que aquele sentimento não era vergonha, era indignação. A indignação é quando você vê a pessoa certa no lugar errado. Por isso ficamos indignados. Quando você vê pessoas certas ocupando os lugares errados. Meu pai, um homem tão bom, tão justo, tão honesto, incapaz de enganar quem quer que fosse, vitimado pelo inferno do álcool, sem condições de voltar para casa depois de um dia de trabalho. Ele não era um vagabundo, ele não deixou de trabalhar para beber, não.
Ele trabalhou até o meio-dia, como era o horário de todo sábado, e depois foi lá. Encontrou-se com os amigos que também não se recordavam que eram reais. Porque o álcool funciona assim. A gente cria os guetos de destruição. São os falsos amigos, e eles nem sabem que estão sendo falsos uns com os outros, porque eles estão se destruindo juntos. Ninguém ali tem coragem de levantar a voz para falar o que Paulo falou. Preste atenção naquele sumo sacerdote, olhem para o alto, veja o que ele propõe para você viver. Eu me lembro, minha gente, recolhemos o nosso pai ali, um amigo nosso foi ajudar, buscar de carro, levamos ele para casa, retiramos aquela roupa suja, demos banho. Meu pai era um homem bonito, vaidoso, penteamos o cabelo dele como ele gostava. Tudo isso um desejo pequeno que nós tínhamos de que ele voltasse a ser quem ele era, de que ele se recordasse do valor que ele tinha para nós. Caído naquela sarjeta, era um homem certo no lugar errado. Vocês acham que ao longo da minha vida como padre, essa história não me ajuda a ser padre? Porque o tempo todo eu esbarro nas pessoas também em suas sarjetas, não concretas talvez como a do meu pai, mas muitos de nós que passam pela minha vida, jogados à margem, na sarjeta dos sentimentos estragados, das opressões afetivas, dos casamentos onde só elas se casaram com seus maridos, ou onde só os maridos se casaram com suas esposas. Mulheres que sofrem no dia a dia a falta de amor, homens que sofrem no dia a dia com a infidelidade. Se você quiser abrir os seus olhos, as sarjetas estão ao seu lado. Se você quiser levar a sério a sua vida cristã e o conselho de Paulo, recordar-se da realeza de Cristo em você, para que você tenha condições de levantar os que estão nessas sarjetas também, ou até, minha gente, com muita honestidade, começar a identificar na sua vida, quando é que você abre mão da sua realeza? Quando você também abre mão da sua realeza para optar pela sarjeta? Sim. Porque junto com a missão de sermos reis, está também a dimensão profética. Este rincão aqui hoje está cheio de reis e rainhas, e por serem reis e rainhas em Cristo, está repleto também de profetas e profetisas.